Fala fiel, uma excelente quinta-feira para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazendo essas últimas informações e a repercussão na mídia desse empate do Corinthians contra a equipe do Cruzeiro lá em Minas Gerais na noite desta quarta-feira. Estou trazendo um corte com todas as informações, até porque no final de semana já tem um jogo contra o Novo Horizontino valendo vaga na final do Paulistão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Corinthians ontem conseguiu um grande resultado no Mineirão. Grande resultado. Bota 1-1 pro Corinthians ontem aqui, tem empates que é 1-1 para um time e tal. Foi pro Corinthians ontem, obviamente, né? Olha, deixou Memphis no banco, Garro no banco, o Garro entrou, a zaga foi reserva, Corinthians descansou o time, porque vai jogar com o Novo Horizontino sábado à noite e ele preferiu descansar o time contra o Cruzeiro. Foi a escolha. O Corinthians estava bem cansado contra a Portuguesa, né? Domingo. O Corinthians jogou quinta-feira contra o Furacão, na Arena da Baixada, domingo contra certo, a Portuguesa. Né? E ontem descansou o time, porque vai usar a força máxima contra o Novo Horizontino. E trouxe um excelente resultado do Mineirão. E poderia ter vencido o jogo. Você falou da má fase do Cruzeiro, fato. Agora, no jogo de ontem, cara, o vilão, pra mim, tem nome, né? Pô, lateral William, né, cara? Sim. O Cruzeiro abriu o placar com o Matheus Pereira. Vai ter um gol anulado do Caio Jorge. Estava mandando no jogo. Estava tranquilo o jogo para o Cruzeiro. Tranquilo. E aí o William arrumou uma expulsão besta. O jogo mudou na expulsão do William. O William já vem sendo bem criticado pela torcida do Cruzeiro, né? Não é de agora, por falhas defensivas, por irregularidade. E certamente esse episódio de ontem deve contribuir por mais protestos contra ele, principalmente em jogos no Mineirão. Acho que essa é a história do jogo mesmo. O Cruzeiro poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo. Poderia ter encaminhado uma vitória tranquila. Acho que cai de produção na segunda etapa, antes mesmo da expulsão. Só deu o Cruzeiro no primeiro tempo. Só deu o Cruzeiro. Mas assim, eu acho que antes mesmo da expulsão, Rizek, o Cruzeiro já tinha caído um pouco de rendimento já. O Corinthians melhorou com as trocas. Bem anulado. Gostei da entrada do Dieguinho, é um jogador que eu tenho elogiado aqui desde o ano passado. O Corinthians tem apostado nele. O André entrou muito bem de novo. Entrou muito bem, é outro. São dois que entram quase sempre muito bem no time. Inclusive no gol do Corinthians, o André tem uma participação bem efetiva sem tocar na bola. Tem. O Gerson tá marcando o João Pedro Tchoc, ele vai lá bloquear o Gerson e libera o João Pedro para finalizar de cabeça sozinho. Mais um jogo em que o Corinthians decide, né? Consegue pontos, ou vitória ou empate, numa jogada de bola parada. Tem sido uma constante. Não se trata de dizer que o time é só isso, pelo contrário, não estou falando isso, mas que é um time bem organizado para esse tipo de jogada, e isso é. O Corinthians tem, principalmente depois da chegada do Dorival, tem conseguido se reorganizar, mesmo tirando algumas peças, né? Ele é capaz disso, ele e o staff, né? Olha, essa é a expulsão. Tinha tomado um cartão bobo no primeiro tempo. Exato. E esse perdeu a bola, fez a falta. Agora, quando se fala de fase, né? Quando a gente falou da fase boa do São Paulo e a fase ruim do Cruzeiro. Eu também não tenho dúvida de que o Cruzeiro daqui a pouco entra no trilho, só que é isso. Já está quantos pontos? Passivo. Exatamente. Precisa... 8 pontos. Exatamente. Precisa melhorar para ontem. Ainda dá tempo. Eu acho que esse Cruzeiro tem muito bom time, tem um ótimo treinador, vai entrar nos trilhos, mas a fase ruim é isso aí. O time está bem, poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, não mata o jogo no primeiro tempo, está jogando diante de uma ótima equipe também, que é o Corinthians. Confiante. E confiante. Tem sido difícil ganhar do Corinthians. Confiante, teve uma oportunidade. Foi expulso o jogador, foi lá e empatou o jogo. Então, futebol é isso aí. O Corinthians, ele conseguiu se manter vivo no pior momento. Foi o primeiro tempo ali, nada deu certo, basicamente. O Corinthians ali. É muito cascudo. Muitos jogadores experientes. Foi isso que eu falo. Por isso, muito disso do seu treinador. Sem dúvida. Sim. Porque, né, aí eu vou bater na tecla. No ano passado, quando machucou as peças principais, ele teve o poder, juntamente com o seu staff, de reorganizar, de buscar atletas, de repente, que não eram tão conhecidos assim, vou botar para jogar esse aqui, outro. Isso mostra um entendimento do treinador com o plantel. Não só do primeiro time, mas também com a base, de entender quem eu posso puxar da base, quem eu posso trazer. Não são todas as equipes que pegam o jogador da base e traz. Tem muitas equipes que preferem contratar um jogador da segunda divisão e não dar moral para a base. Então é o cara que foi lá, não, o que eu preciso? Vem cá, vou trazer para cá. E é um grande comandante. O Corinthians é muito forte psicologicamente. Exatamente. Mesmo fora de casa, os jogadores vão para dentro, provocam o adversário. É a grande marca desse time. Se você pega o ano passado, que fez um brasileiro bem irregular, nos jogos eliminatórios ou nos grandes jogos de brasileiro, o Corinthians deu respostas. Até quando não venceu.
Corinthians e Flamengo dentro da Neoquímica Arena, o Corinthians atropela o Flamengo campeão brasileiro e da Libertadores. E incorporou bem o elenco olhando para a base, que era uma coisa que vinha faltando no clube nos últimos anos. O Dorival tem muito esse mérito. Então traz o Dieguinho da base, o André da base. Guinegão. O próprio João Pedro, que foi vendido, acabou tendo um problema. O melhor jogador do Corinthians voltou. Bidon? Exatamente. Bidon. Então, assim, o elenco foi encorpado também com a base. Os treinadores anteriores ao Dorival, acho que estavam olhando pouco para a base. Ele tem muito esse mérito. Falo muito com o Felipe sobre isso. Cara, os clubes, às vezes, contratam jogadores de um nível, nota 5, 5,5, gastam dinheiro e tem atleta do mesmo nível na base. Exatamente. Quando eu falo de segunda divisão, tem muitos atletas da segunda divisão que merecem e são bons e, inclusive, melhores do que os de primeira. Quando eu falo você fala da Série B, né? Da Série B. Quando eu falo do atleta de Série B, esse exemplo que eu estou dando, são atletas que não são de nível de repente, Série A, não são melhores do que um atleta da base, mas o clube, de repente, prefere ir lá e buscar um atleta, aí a base, o cara vai sumindo, de repente aí você fala assim, o cara é da base do americano, por exemplo. Mas o que aconteceu? Porque não subiu no americano? Não, porque o americano não contava com ele, aí ele foi jogar no Criciúma foi muito bem, subiu, aí tá na seleção brasileira. E às vezes então, acontece jogador, tem acontecendo muito isso com o jogador sul-americano também, né? Com o aumento do número de estrangeiros no futebol brasileiro, muitas vezes a gente vê também equipes contratando jogadores que não têm o nível para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Tem que olhar a base, gente. Mas aí vem a grife de ser um jogador de fora. E aí você tem, às vezes, um lateral na tua base ali, se você der sequência pro cara, ele vai se desenvolver e vai jogar e vai te dar lucro ali na frente, porque você investiu nele. Tem que olhar a base. Bom, você estava falando aqui, enquanto o Dorival estava falando, a gente vai falar do Tite já também, mas estava falando, olha o Dorival, é um neo-Dorival. Eu não lembro dele reclamar dessa forma, desse jeito, irônico e tal. Não, e ele usou umas ironias assim, muito obrigado aí a todo mundo que fez essa tabela, colocou a gente no sábado à noite e tal. Assim, numa ironia que não era muito comum. E durante o primeiro tempo, na parada técnica, a bronca que ele dá também não é muito perfil dele. E ele cobra, a ponto de o Gustavo Henrique pôr a mão no ombro dele do tipo, calma aí, que a TV tá filmando, né? E ele tava gritando com os caras. O Corinthians traz um ponto importante lá do Mineirão por conta de jogar com 8 reservas. Se opta por entrar com 8 jogadores considerados reservas, é porque você não perde do time titular, super titular do Cruzeiro. O time do Cruzeiro ontem é o time da Copa do Brasil ano passado com o Gerson. É os mesmos jogadores. Os mesmos, Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. A gente até decora o time. Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira, Caio Jorge. E aí tinha ali, você tinha antes o Arroio e agora você pôs o Gerson. Tá mal ou não? Só que é um outro tipo de jogo, outro Cruzeiro, outra vibe, outra parte física. Impressionante a mudança da saída do Leonardo Jardim para o Tite. Então o Corinthians vai para pegar esse Cruzeiro no Mineirão, segura 8 jogadores e você ainda traz um ponto. Então eu acho que é um ponto muito importante. O Corinthians não fez um primeiro tempo, pelo contrário, eu falo, não fez bom. Foi um dos piores primeiros tempos que eu já vi do Corinthians, assim, com o Dorival. O time... O meio de campo que não marcava nem consulta e que deixava a zaga... Esse lance aí desequilibra o jogo. Né? A zaga exposta e a frente não fazia nada. Mas é porque o meio de campo, que é o coração de qualquer time, simplesmente os caras nem conseguiam marcar e nem se apresentavam para dar passe. Charles, Ranieri mal demais, enfim... Os jogadores não estavam bem, Carrilho e tudo mais. No intervalo, ele faz o quê? Põe o André e o Dieguinho, põe os 2 meninos da base e o André parece que todo mundo em volta dele joga sempre melhor quando ele está em campo. O Dieguinho também entra bem, o time muda e começa a jogar. E aí sim o Corinthians começa a jogar, melhora, tem volume, cria chance. E aí o lateral direito, que tinha simulado um pênalti ridiculamente, foi vergonhoso a simulação, e tomou amarelo com 5 minutos, joga pendurado, e aí eu acho que erra o Tite, porque você sabe que o cara tá pendurado desde o comecinho. Você tem o Fagner no banco, faltando meia hora, põe o Fagner, tira o cara que tá pendurado.
e aí ele perde a bola, ele erra na saída, e aí ele faz aquele amarelo clássico de puxar o cara e toma o vermelho. Aí o Corinthians então se impõe ainda mais, busca o empate, até poderia talvez buscar a vitória numa semana, num brasileiro que você vai buscar 4 pontos, não jogando bem nem em Curitiba, nem no Mineirão, que 2 lugares que normalmente você tem dificuldade para jogar, você faz 4 de 6, eu acho que é uma baita de uma pontuação, num cenário que no sábado, o Corinthians, sábado ainda é 28 de fevereiro, né? Nós estamos em fevereiro ainda no sábado. O Corinthians vai ter jogado 9 jogos em 28 dias. O fevereiro do Corinthians sendo um derby, um no sintético, 5 jogos como visitante e ser em 8, né, que não teve no jogo, perdeu um jogo só, que foi o derby. Então, você tem um cenário desse e tá conseguindo ainda... hoje eu acho muito bom esse cenário, só não é perfeito porque você perdeu o derby. Ele virá ótimo se você passar pelo Novo Horizontino no sábado. Então o que está hoje muito bom, para mim, virá ótimo. Repito, não é perfeito porque você perdeu do seu maior rival, mesmo jogando bem e tudo mais, mas perdeu. Então era um momento muito difícil, um calendário muito complicado e que você está em terceiro colocado no Brasileiro com 7 pontos, conseguindo segurar esses jogadores na noite de quarta-feira. Agora importa. Não, eu tô dando um contexto geral. Opa! Mas olha só. Eu tô dando contexto ok. geral. Não tô analisando brasileiro ou paulista. Ok, não tem como soltar aquelas serpentinas. Agora importa, então. Não, tô não em terceiro com 7 pontos. O terceiro é um dos Agora negócios. tem que dar uma olhadinha. Se não passar no sábado, eu acabei de falar, não vai ser ótimo. O mês não vai ser ótimo, vai ser só muito bom, não vai ser ótimo. O nosso ouvinte tem razão. Não é? Bom, ganhou o Arnaldo de novo. Não ganhou, não. Não ganhou, não. Empatou o Jogou jogo. mal de novo e conseguiu bom resultado de novo. É isso. Então, É aquela história, o Corinthians está lá, 7 pontos, está na briga. Vamos lá. Atlético Paranaense, Portuguesa, Cruzeiro. Os 3 partidas como visitante, nesse calendário maluco que o Dorival falou, que o Vessone ressaltou. 3 ótimos resultados, 3 resultados sem jogar bem, em nenhum momento. Então, passar por essa oscilação com vários pontos e classificações é o melhor dos mundos. Mas, de novo, para o Corinthians se manter entre os 4 e ser campeão paulista, vai precisar jogar bem alguma hora. Certo? Jogar bem, impor seu jogo. E vai acontecer isso. Provavelmente vai acontecer. Vai acontecer. Então, o time é bom e o elenco também. Exatamente. Não é miserável. Exato. E acho que agora, o próximo jogo do Brasileiro, para todo mundo sair lá na frente, tem que concentrar os esforços no Paulista. Claro. Porque o Dorival reclamou, com razão, vou botar entre aspas, do calendário do Paulista no sábado, mas eu tenho certeza que ele preferia pegar o Novo Horizontino do que o São Paulo ou o Palmeiras. É claro. Se ele pegasse o São Paulo ou o Palmeiras, ele ia jogar domingo. Pegou o Novo Horizontino e joga no sábado, meu velho. Aí tem que acochambrar o calendário para ganhar do Flamengo lá. Sim. Não é que... Exatamente. Então é uma coisa que vai caminhando. Não é o coitado tá sendo prejudicado, jogou quarta, jogou domingo, jogou sábado. Também se tivesse feito a melhor campanha, talvez pudesse ter outra questão aí. Não tem nada a ver agora, entendeu? Aquilo lá atrás. Então, não, assim, tem a ver sim com o calendário agora tem a ver com o aperto de datas. Regularizou. Na verdade, então, agora regularizou, mas apertou as datas porque teve que dar uma coxambrada. O Corinthians nem fez uma das 4 melhores campanhas. Quem podia reclamar mais seria o Novo Horizontino. Eu fiz a melhor campanha, eu quero jogar domingo, por exemplo. E nem vai jogar o clássico. Era isso, ia ter um jogo sábado, jogo no domingo. Obviamente é São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo no domingo e o Novo Horizontino e Corinthians no sábado. Sendo assim, acho que ele fez certo ao mesclar o time em Belo Horizonte. E agora ele tem a maior parte dos seus jogadores titulares à disposição para a decisão de Novo Horizonte no sábado, que é um jogo que o adversário tem muita força física. Não precisa nem jogar. Então, assim, não precisa nem jogar, mas acho que o Corinthians... Da Portuguesa também não precisava. Exato. E não jogou e ganhou. E só para lembrar, só para título de informação, o Novo Horizontino joga ontem, goleia o Nacional como esperado do Amazonas, se classifica na Copa do Brasil, só que eu me surpreendi. Ele foi à Vera, ele colocou todos os titulares. Todo mundo foi pro jogo. Claro, o nível de exigência é menor, estava em casa, não saiu de casa e está em jogo de novo em casa sábado. Mas eu achava que ele ia... O Nacional, vou dar uma segurada aqui, vou... Não, ele foi com todo mundo,
Eu imagino que preservou durante o jogo, porque o adversário não trouxe coisa. Foi ao Mineirão pegar o Cruzeiro titular. Era outra coisa, mas só para ponderar, o Novo Horizontino me surpreendeu colocando todo mundo de novo. A mim não, é outra realidade. Quanto vale uma classificação? Ele tem que ficar na Copa do Brasil, não pode arriscar. Agora, né? Tava. E olhou os técnicos e falou assim, pô, esse cara aí, o técnico desse time de azul foi técnico 2 Copas do Mundo, rapaz. E o outro era o meu antecessor. E o outro é o meu antecessor. O que ele sentiu? O jogo não foi muito bom, né? Eu acho que ele sentiu raiva de estar lá, de ver um jogo que não foi muito bom. O Sambódromo, é isso? O Sambódromo devia estar mais legal para ele, né? Naquela história, Massa, de o estadual não vale nada, o estadual tá segurando o Tite. Não, cara, assim... Não tá? É porque o adversário é mais fácil, ele vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando e vai ganhando se ganhar do Galo na final... Vai ganhar ar. Opa, claro, eu não desprezo nada disso, cara. Mas achar que... Ao mesmo tempo, se ele cai pro Pouso Alegre no final de semana... Aí não, né? Mas assim, acabou ficando uma situação... O Galo ainda vai ter que confirmar contra o América. Deu empate no primeiro jogo. O técnico acabou de chegar. Mas digamos que os dois avancem para final. O Galo acabou de trocar o técnico. Então o Eduardo Domingues não está pressionado. O Tite, se ele perdeu o Mineiro pro Galo... Aí tá, o estadual provoca isso. Sim. Não, se ele perdeu o Mineiro pro Galo, já era. É isso que eu tô falando. Não tô nem falando do Pouso Alegre. Avançando e fazendo a final contra o principal rival... Ele vai ter que ganhar. E o Pedrinho BH, que dá umas boas frases, né? Vira e mexe. Ontem ele passou lá, cumprimentou os repórteres e falou: sinto uma facada no meu coração. Por causa do empate, o jeito que tomou o gol no final, tal. Ele falou: tomei uma facada no coração. Com cara de poucos amigos. Então, o cara é o dono do clube. Ele tava lá do lado, não é isso? Tava na coletiva. Tava na coletiva do lado do Tite. Tava. Assim, se a gente fala do Flamengo, que a gente vai falar daqui a pouco... também o Cruzeiro podia estar jogando melhor, hein? Bastante. Eu acho que o Cruzeiro teve até 15 minutos do segundo tempo um dos seus melhores jogos. Não estava mal, não. Jogada ensaiada. Jogadas ensaiadas, bem trabalhadas. Né, o gol do Caio Jorge. No primeiro tempo, acho que o Cruzeiro poderia ter matado o jogo até. É isso. O gol do Caio Jorge foi anulado por impedimento. No segundo tempo, teve duas boas chances. Jogada ensaiada, de falta bem ensaiada e tal. Aí o Vessa falou, a melhora do Corinthians é a expulsão do William, tentou sair jogando, aliás, um dos jogadores marcados pela torcida. Cara, tá saindo, está ganhando. É isso, o cara dá o passe errado. Aí não dá, velho. Aí não tem condição. E aí o Corinthians foi martelou até empatar. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Corinthians, que já é neste sábado, contra a equipe do Novo Horizontino, valendo vaga na final do Campeonato Paulista, com transmissão dos canais TNT e da Record, às 20h30. Como podemos ver aqui, estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Novo Horizontino, e aí está o Campeonato Paulista e também a Copa do Brasil. São 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O último jogo que eles fizeram neste meio de semana, na quarta-feira, eles venceram a equipe do Nacional do Amazonas, jogando dentro de casa pelo placar de 4-0. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e a equipe do Novo Horizontino. São 4 vitórias do Timão, inclusive todas essas 4 vitórias foram pelo placar de 1-0 e 1 derrota para a equipe do Novo Horizontino na temporada de 2024. Na temporada passada, no último jogo que eles se enfrentaram pela Copa do Brasil, jogando na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu a equipe do Novo Horizontino e eliminou a equipe da competição da Copa, onde o Corinthians acabou se sagrando campeão. Enfim, jogo importante aí do Timão, que vale vaga nessa final do Campeonato Paulista, defender esse título. Vamos aguardar aí agora a preparação, como poupou alguns jogadores no jogo do meio de semana contra a equipe do Cruzeiro. É bem provável que o Timão vá com força máxima para esse jogo lá no interior de São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!